Primeira leitura. Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com os cirenenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns indivíduos que disseram: ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Lucas, até este momento, centrou a sua atenção no grupo dos apóstolos. Agora, centra no grupo dos diáconos e particularmente em Estevão. Este diácono apresenta as mesmas características dos apóstolos. Prega, faz milagres, está cheio de graça e de poder, ou seja, é particularmente favorecido pela assistência divina, o que lhe permite pregar o Evangelho e realizar os prodígios que acompanham essa pregação. A ação de Estevão provoca um conflito idêntico ao que tinha provocado a ação dos apóstolos. Mas há uma diferença. O conflito surge entre o diácono e o grupo dos judeus mais abertos, procedentes da diáspora. Estevão mostra-se excessivamente aberto e radical, mesmo para os progressistas. A Sinagoga dos Libertos era constituída por descendentes dos judeus que foram levados escravos para Roma por Pompeu e que, tendo sido libertos, se tinham inserido num bairro da cidade. Também para eles, a pregação de Estevão era radical, porque atacava o templo e as tradições mosaicas. As acusações contra ele tinham algum fundamento, mas os olhares que se fixam nele acabam por descobrir um particular resplendor, semelhante ao do anjo que indica a presença de Deus, semelhante ao rosto de Moisés, quando desce do Sinai depois de se encontrar com Deus. Para Lucas, Estevão é uma testemunha escolhida por Deus para dar a conhecer a sua vontade.